Olá, boa tarde, gente. Boa tarde para todo mundo. Vamos dar início à nossa quinta live do Núcleo de Formação Política do PSOL aqui de Londrina. O objetivo dessas lives, né, já são 5 lives, é contribuir para a formação política da militância do partido e da esquerda em geral. Aliás, vocês aí que estão nos assistindo, curtam a nossa página, a página do Núcleo de Formação Política, coloquem lá seguir a página e também curtam e sigam a página do PSOL Londrina. O importante é que venham somar conosco, né, nesse processo de resistência ao neofascismo que está se instalando no país. Vamos fazer essa resistência de forma organizada. Então, fica aí o convite para se filiarem ao PSOL, caso seja dos seus interesses. Hoje, teremos aqui a palestra de Rafael Toitio, que é um professor do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Está um pouco longe aqui de Londrina, né, geograficamente, mas ele vai abordar aqui o tema Movimento LGBT, Neofascismo e Revolução. Vou chamá-lo para entrar aqui na nossa sala virtual. Boa tarde, Rafael. Tudo bem? Boa tarde, Liel. Boa tarde, minha gente. Tudo bem com vocês? Tudo certo também. Muitíssimo obrigado. Em nome aqui do Núcleo de Formação Política, a gente já agradece, né, a gentileza de você dispor aí do seu tempo para vir conversar conosco e, ao mesmo tempo, contribuir para a formação da militância do Partido Socialismo e Liberdade, bem como da esquerda em geral. Então, seja bem-vindo virtualmente, mas, de qualquer maneira, é o que a gente tem que fazer nesse momento do isolamento social, ao contrário do que vem sendo feito, dado exemplo aí desses governantes, principalmente do Bolsonaro. Então, de novo, agradeço e deixo com você a palavra aí para que nos agracie com o tema escolhido por nós. Obrigado. Obrigado, Léo. Eu que te agradeço ao pessoal de Londrina. Espero que estejam todas e todos bem, né? E apesar de longe, né, Léo, eu já morei aí em Londrina e fiz parte também do GEPAL, Grupo de Estudos de Política na América Latina, que ele coordena. E que foram momentos que eu aprendi muito, né, e que, inclusive, foi ali que eu comecei o meu projeto de doutorado sobre o movimento LGBT, que é um pouco o resultado, né, da minha trajetória e de por que eu estou aqui hoje, né. E falar também que eu tenho muita saudade daquele momento, né, do GEPAL, mas de Londrina e de todo mundo de Londrina como um todo, e um beijo para todo mundo daí. E agradecer também pelo espaço, né? Eu acho que é um tema urgente, né? E acho que é um momento também, né, que você me desafiou a colocar no papel algumas. Tudo bem aí? Então, galera, né, vocês me pediram para falar um pouco sobre o movimento LGBT, né, o fascismo e revolução, né? Eu vou falar com base nessas três categorias para contribuir, né, para a construção de uma análise da conjuntura atual. Então, eu não vou fazer um debate propriamente teórico, né? Né, eu vou usar a teoria, né? Vou usar as categorias, mas a minha ideia é mais mobilizar a teoria e as categorias, né? Para ajudar a entender o momento atual que a gente vive. Então, eu queria começar, de fato, né? A nossa reflexão aqui a partir daquele fatídico ano de 2018, né, das eleições de 2018. Naquele momento, havia
né, uma espécie de pavor, de um medo generalizado no movimento LGBT e na própria população LGBT mais, né? Eu sei que teve uma parte da população LGBT que votou no Bolsonaro, mas era uma minoria, né? E, sobretudo, quem conhecia a trajetória de Bolsonaro estava com bastante medo, né? Algumas pessoas estavam com bastante pânico, né? Eu lembro, sobretudo, no segundo turno das eleições, quando já estava mais claro que Bolsonaro iria ganhar, a gente fazendo campanha aqui no centro do Recife, muitos LGBTs vinham chorando, né? Algumas pessoas meio que em pânico, falando que não estava conseguindo dormir, né? As pessoas, a gente abraçava as pessoas no momento que podia se abraçar, né? E gerou um medo muito grande aquele momento, e não era por menos, né? Bolsonaro, ele foi o político, né, que protagonizou, né, as principais ofensivas no Congresso Nacional contra as políticas e os direitos LGBT, né? Ele sempre estava na mídia, né, pregando a violência e a hostilidade contra nós LGBT+. Né, então eu comecei a estudar a questão LGBT, por exemplo, em 2011, quando eu estava ainda no GEPAL, né? Então eu acompanho o Bolsonaro desde 2011, porque foi quando ele começou a atacar ali o kit do programa Escola Sem Homofobia, que eles apelidaram de kit gay, né? E até hoje eu tenho dificuldade de aceitar a sua eleição. Assim, eu fui escrever um texto que eu fui escrever governo Bolsonaro, presidente Bolsonaro, não saía. Assim, hoje eu escrevo com mais naturalidade, mas não saía no começo porque dessa dificuldade, né? Mas, apesar daquele medo, né, nas eleições ser justificável, né, não só pelo histórico do candidato, mas principalmente porque ele aguçava, né, e estimulava a LGBTfobia, né, e a gente via essa violência LGBTfóbica aumentando de forma muito visível, né, então isso estava no número oficial de ocorrências policiais, né, isso estava nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Quem faz parte de algum coletivo LGBT, feminista ou de esquerda, via esses relatos chegando de uma forma muito frenética, né, de relatos de violência física, espancamento, pedradas, empurrões, né, e muitas ameaças verbais, né. Então tinha frases do tipo: Bolsonaro vai pegar vocês, seus dias estão contados, o mito vai exterminar toda essa gaysada, né? Era coisa meio corriqueira ali no período eleitoral. E aí, é claro que também é preciso a gente levar em consideração que essa violência em nome do Bolsonaro não era apenas uma violência LGBTfóbica, mas também uma violência misógina e racista, né? E também essa onda de violência expressava outra coisa que eu acho que a gente só consegue comprovar hoje, né? Que é essa onda, esse movimento neofascista que se consolidou no Brasil, né? E que eu vou discutir daqui a pouco. E aí, a violência continuou por um tempo, né? Não sei se vocês lembram, então, em janeiro de 2019, teve uma travesti que foi assassinada e teve o coração arrancado, né? E ainda o assassino falou que a matou porque ela era um demônio, né? E aí uma pesquisa também grande, quantitativa, que teve ali em 2019, mostrou que das eleições até os primeiros meses de 2019, mais a metade das LGBT entrevistadas, que era mais ou menos uns 10 mil, tinham sofrido algum tipo de violência física ou verbal, tá? Naquele período ali eleitoral e começo de 2019. Mas com o tempo parece que a violência diminuiu, né? Então, um outro dado relevante para trazer aqui, né, é o levantamento que o Grupo Gay da Bahia, o GGB, faz os levantamentos de mortes LGBTfóbicas, né? Então, em 2019 foram 320 mortes, né, sendo 297 homicídios
297 homicídios e 32 suicídios. Só que, apesar do número alto, o número era uma redução de 26% em relação a 2018. Né? Então, em 2018, foram 420 mortes, em 2017, 445 mortes. Eu não sei aí o que é suicídio ou homicídio, mas homicídio é sempre maior, tá? Sempre é muito maior. E aí é claro que a gente, né, tem que considerar que esses dados de morte, né, do grupo gay da Bahia, né, são dados muito importantes porque é um levantamento que é feito há mais de 2 décadas, né, e é feito principalmente a partir de notícias de jornais e boletins policiais. Então, aí que mora um pouco a fragilidade do dado, porque nem toda morte vai parar no jornal, né, e nem todo boletim de ocorrência vai dar a pista para falar que aquela morte foi por LGBTfobia. Né? Então, apesar desse ser um parâmetro muito importante, né, a pesquisa do GGB, não são números tão exatos assim, nem é um dado oficial. Tá? De todo modo, né, as mortes continuaram, né, mas parece que não houve, de fato, um aumento expressivo. Né? Pelo menos nada indica isso em 2019. E uma das hipóteses que pode explicar essa diminuição da violência, né, é o fato de que o governo Bolsonaro não ter priorizado o ataque à pauta LGBT+, no primeiro ano de governo. Né? Pelo menos, o ataque não foi o tanto que a gente esperava. Né? Então, por exemplo, eu lembro que a gente teve uma onda de casamentos. Né? A galera saiu casando, né, casamento gay, sapatão, transexual, a galera saiu casando, né, no civil com medo, né, que esse direito fosse retirado. Tá? Então, só para lembrar um pouco do pânico, né, mas eu vou explicar melhor o que eu quero falar com essa questão aqui de não ter atacado tanto a pauta LGBT+. Tá? Então, venham comigo aqui. Né? Como presidente, Bolsonaro não deixou, né, de vomitar toda a sua LGBTfobia. Então, de tanto em tanto tempo, ele diz alguma frase ou xingamento homofóbico, né? Os vídeos com as suas falas circulam pelo WhatsApp dos bolsonaristas. Né? Quem conviveu com Bolsonaro diz que ele toda hora faz algum tipo de comentário homofóbico. Então, isso não deixou de ser algo importante para ele e para o seu governo. Tá? E, ao mesmo tempo, isso a gente pode afirmar, né, que o governo Bolsonaro se tornou hoje, né, é hoje o principal inimigo dos direitos LGBT e dos direitos feministas também. Né? É o principal inimigo dos direitos sexuais e reprodutivos. Ele é inimigo de outras bandeiras também, mas como o debate aqui sobre o movimento LGBT, vou ficar nessas questões. E em relação às políticas LGBT, né, houve, de fato, um esvaziamento. Então, a diretoria LGBT do governo federal foi esvaziada. Né? Era uma diretoria que tinha sido criada lá nos governos do PT, sobretudo para gerir as políticas LGBT que eram desenvolvidas em outros ministérios. Né? Então, como o Ministério da Educação, da Saúde, de Assistência Social, Trabalho e outros. E essas políticas não existem mais. Né? Então, por exemplo, foi extinto a SECADI, né, que era a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, que era responsável no MEC, né, no Ministério da Educação, de implementar as políticas, né, de LGBT, né, nesse âmbito da educação. Também era responsável pelas políticas educacionais relacionadas à raça, etnia, pessoas com deficiência, né, igualdade de gênero. Mas, enfim, né, o desmonte dessa secretaria tinha muito a ver, né,
também, e isso ficou muito claro no dia que extinguiram ela, né, que Bolsonaro desmontou essa secretaria muito por causa do programa do Escola Sem Homofobia e do kit, né, do Escola Sem Homofobia, que foi criado nessa secretaria. Então, veja como houve um desmonte, mas, ao mesmo tempo, não houve um desmonte total. Tá? Então, por exemplo, a diretoria LGBT, né, que pertence hoje ao infame Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, ela não foi totalmente extinta. Tá? Então, porque Bolsonaro poderia ter ido lá e extinguido ela e pronto. Né? Ter extinto ela e pronto. E isso mostra um pouco também uma certa resistência, né, da pauta LGBT dentro da institucionalidade estatal. E, ao mesmo tempo, foi nomeado para a diretoria, né, uma mulher trans que era militante do movimento LGBT. Né, e não foi nomeado um bolsomínio, né, psicopata, um gay de extrema direita, como aconteceu em outros setores, né, como aconteceu na Fundação Palmares, né, como acontece no MEC, né, mas foi colocado uma mulher trans que traz a perspectiva crítica do movimento. Veja, eu não estou pondo panos quentes, né, porque de fato ela não consegue fazer muita coisa, só algumas coisas bem pontuais, como uma pesquisa, um seminário, uma outra coisa, né, e ela está lá sobre a supervisão de Damares. Tá? Mas é só para frisar assim, que manteve essa estrutura na institucionalidade estatal. Tá? E aí, o que Bolsonaro fez na prática foi esvaziar essas políticas LGBT, né, que foi um esvaziamento que iniciou lá com Temer, mas que se aprofundou agora com Bolsonaro. Tá? E, ao mesmo tempo, e aí acho que isso é o mais importante, né, pensando no nosso pavor, no nosso medo de 2018, né, de outubro de 2018, ao mesmo tempo, nem o governo executivo, né, nem sua base no Congresso se voltou contra os direitos LGBT no legislativo, né, pelo menos não ainda. Então, veja, as conquistas do movimento em termos de direito vieram todas pelo STF, né, o casamento civil, em 2011, a autorização de mudança de nome para pessoas trans em 2018, a criminalização da LGBTfobia no ano passado. E isso poderia ter despertado uma reação no legislativo, né? Poderia ter feito com que eles propusessem, defendessem outros projetos de lei que já existem, né? E que retiram, né, o direito LGBT. Então, por exemplo, o Estatuto da Família. Né? O Estatuto da Família foi um deputado, se eu não me engano, do Partido Social Cristão, que construiu esse projeto de lei, né? E que, na verdade, a gente pode chamar isso Estatuto da Família patriarcal, heterossexista, né? Que só vê isso como família nesse estatuto. Mas poderia voltar a outros temas, como a questão do casamento, né? Ou a própria criminalização, e tentar derrubar o que foi decidido no STF. E isso não ocorreu, né? Eles até ensaiaram ali o projeto de escola sem partido. Isso é uma questão importante para a gente pensar, porque o projeto Escola Sem Partido, né, do jeito que ele estava escrito, a última versão dele, era mais contra o debate de gênero e sexualidade na escola do que propriamente contra o marxismo, né? E não andou. É lógico que não andou, teve uma resistência ali do próprio Olavo de Carvalho, ali no começo de 2019, falando, nossa, vocês querem montar uma trincheira da esquerda em cada escola, né? Então vamos parar com esse projeto. Mas a gente sabe que não andou muito por outras questões, né? E a gente que faz análise de conjuntura com essa teoria que se chama economia política, né? A gente sabe que os projetos de lei, né,
contra a diversidade sexual e de gênero, né, não andaram, acima de tudo, porque a pauta econômica, né, que tem a ver com os conflitos de classe, dominou a cena política de 2019, né? E aí, de fato, a pauta econômica ela tende a dominar a agenda governamental, porque o nosso Estado não é qualquer Estado, né, mas é um Estado capitalista. E o governo de um Estado capitalista precisa colocar em prática um projeto de desenvolvimento econômico, principalmente no momento de crise, né? Então, em 2019, a atenção do Congresso ficou quase toda voltada para a reforma, né, para a contra-reforma da Previdência. E o projeto econômico do Bolsonaro, né, pautado do governo Bolsonaro, está pautado nesse neoliberalismo ultra-ortodoxo, né, que pode ser muito suicida para a gente nessa crise tripla, né, que a gente está vivendo com a pandemia. Mas isso a gente discute daqui a pouco, né. Bom, do ponto de vista, né, da luta de classes, né, a gente sabe que Bolsonaro precisou fechar lá atrás com Paulo Guedes e com esse neoliberalismo devastador, né. Isso era uma jogada contra o antipetismo, mas, acima de tudo, era o modo de obter, né, apoio do capital financeiro internacional e da grande burguesia associada a esse capital, né, da grande burguesia brasileira, né? E isso, né, esse apoio deu muito fôlego para Bolsonaro, né? Permitiu que Bolsonaro cometesse uma porção de crimes, né? Inclusive já temos, né, indício suficiente para julgar Bolsonaro aí por crime contra a humanidade, né, pelo descaso e a sabotagem, né, da política de combate à Covid-19, né? Bom, enfim, a gente pode discutir isso depois, mas ele continua sustentado muito ainda por causa desse apoio do grande capital. Bom, naquela reunião, né, do dia 22 de abril, tem um momento que Bolsonaro reafirma suas bandeiras de luta. Ele vira para Damares e fala, né, quem não aceitar as minhas bandeiras, Damares, família, Deus, Brasil, armamento, liberdade de expressão, livre mercado, quem não aceitar isso está no governo errado. E aí, no contexto da reunião, a gente percebe que essa fala é direcionada para o mundo, né? Não assumiu com tanta força a bandeira da liberação das armas. Mas o que importa aqui são essas bandeiras e que eu acho elas muito representativas, né? E a gente vê que no discurso bolsonarista essas bandeiras se articulam muito bem entre si, né? E formam justamente o conteúdo do discurso bolsonarista, né? Eu vou falar dessas bandeiras, só não vou falar do Brasil, porque eu super entendo essa relação subalterna com os Estados Unidos, mas nada explica esse patriotismo servil, né? Esse nacionalismo vazio, servil. Eu não acho que eu preciso de um distanciamento emocional para conseguir entender isso. Mas vamos aqui nas outras bandeiras, né? Família, Deus, armamento, liberdade de expressão, livre mercado. Notem que Bolsonaro lembrou da bandeira do livre mercado por último, né? Que nunca foi uma bandeira dele, né? A livre mercado expressa aí o compromisso com o neoliberalismo, mas nunca foi uma bandeira dele. Só que apoiar essa bandeira se tornou uma espécie de salvo-conduto para ele, né? Já as primeiras bandeiras, né, família e Deus, né, são bandeiras que Bolsonaro sempre defendeu. Elas expressam, né, o apoio do cristianismo reacionário, né, com mais força para as correntes evangélicas, pentecostais e neopentecostais, e sua luta com os movimentos LGBT e feministas. Então, no ano passado, durante a Marcha para Jesus, Bolsonaro falou para o público evangélico, né? Ideologia de gênero é coisa do capeta, né? Ele gritou isso em alto e bom som na Marcha para Jesus, né? E lembrar que poucos meses antes, uma travesti teve o coração arrancado por ser considerada um capeta, né? Um demônio,
né? Então, como Bolsonaro desrespeita a vida a todo momento, né? Vejam como ele, de forma permanente, vai demonizando, né, essa questão, reforçando aqueles inimigos que devem ser eliminados. O termo ideologia de gênero, né, que tem uma origem no catolicismo conservador, ele surge como reação aos avanços políticos das conquistas LGBT e feministas, e também de reação do fortalecimento dessas lutas no Estado, né? A hora que essas políticas estão se institucionalizando e ganhando força, vem esse termo junto com uma ofensiva muito conservadora, religiosa, muito grande, né? E é interessante que ideologia de gênero, né, seria aí as teorias sociais e políticas, né, sobre gênero e sexualidade, né, que vai falar que gênero e sexualidade são construções sociais, políticas, né? E eles veem essas teorias como ilusórias, como conspiratórias, enfim. O termo é uma armadilha, né? É importante falar aqui, porque chamar de ideologia de gênero, né, as teorias de gênero e sexualidade, esconde o fato, né, de que nós culturalmente carregamos e nos constituímos, né, por meio de ideologias de gênero, né? Ideologias que a gente pode chamar aqui de heterossexismo, de normas de gênero, né? Eu vou andar mais, eu estou vendo que a hora está passando e eu vou andar um pouco mais rápido nessa parte. Então, o problema maior para a gente é que essa bandeira de ideologia de gênero, né, que no fundo é uma bandeira contra a democratização das relações de gênero e sexualidade, essa bandeira se tornou um importante instrumento de mobilização popular, né? E, sobretudo, instrumento de mobilizar os setores do conservadorismo cristão, em especial evangélico. Então, não foi à toa que Bolsonaro falou aquilo da forma como falou numa marcha para Jesus, né? Não foi à toa. É importante que a gente faça uma ressalva e dizer, né, abrir um parênteses e falar assim, o conservadorismo não se resume ao povo evangélico, né? E nem muito menos toda vertente evangélica é conservadora, né? Há vertentes progressistas, né? Há igrejas inclusivas que aceitam LGBT e tudo mais. Mas a base mais fiel de Bolsonaro, né, e que continua fiel desde as eleições, é só pegar as pesquisas aí do Datafolha, são as vertentes pentecostais e neopentecostais, né, que abrange igrejas como Assembleia de Deus e Universal do Reino de Deus. E aí o perfil médio de quem frequenta, né, são trabalhadores pobres, né, que ganham até um salário mínimo e meio, né, o perfil médio dos fiéis dessas igrejas, né. Então, trabalhadores pobres ganham até um salário mínimo e meio, moram nas periferias e é um grande número de mulheres negras, né. E essas vertentes pentecostais são anti-movimento social e anticomunista, né. E elas constituem hoje uma força política, né. Essas vertentes constituem uma força política. Se pegar a bancada evangélica, por exemplo, ela é muito maior do que a bancada católica e ela sempre foi coordenada por deputados da Assembleia de Deus, né? E essas denominações evangélicas, elas também têm uma estratégia eleitoral, né? Então, todo esse conjunto de questões torna o diálogo, né, com essa parcela de trabalhadores e trabalhadoras né, que estão nessas igrejas, né, muito mais difícil. Outra bandeira que também está relacionada com o conservadorismo cristão é a bandeira de liberdade de expressão. Então, hoje, essa bandeira está muito relacionada à liberdade de difundir fake news, né? Só que para o bolsonarismo, liberdade de expressão sempre significou também a liberdade deles expressarem toda a sua LGBTfobia, todo o seu racismo, todo o seu machismo. Enfim, a liberdade de ofender e de pregar o ódio, né? Então, assim, só para a gente pensar hoje, por exemplo, Marco Feliciano tem um projeto de lei prontinho, né, de criminalização da LGBTfobia, nos mesmos moldes ali da decisão do STF, né, mas que tem um parágrafo que permite às igrejas de omitirem a opinião que quiser, tá? Exclui a igreja da lei.
enfim, para eles poderem continuar propagando suas opiniões de ódio, né? E o mais importante é a gente se atentar para a possibilidade, né, de o deputado Bolsonaro ter saído lá atrás, né, ter saído por aí expressando toda a sua LGBTfobia, né, seu machismo e seu racismo. Essa possibilidade, ela contribuiu muito para reunir e formar uma base neofascista, né? Porque esse discurso de ódio, de exaltação da violência, ajudaram a fazer de Bolsonaro o mito, né? O líder do neofascismo. Né? E aqui eu vou para a última bandeira, que é a do armamento, que mais fortemente expressa isso que chamamos de neofascismo. Tá? Então, aqui é importante fazer uma breve observação teórica, que tem muita gente debatendo neofascismo. Eu vou fazer a partir do cientista político Armando Boito, né, principalmente o debate que ele faz ali no Brasil de Fato. Tem um debate com Artílio Boron, que é muito bom, né, e o Boito, ele vai fundamentar o debate dele a partir das contribuições do marxista Nikos Poulantzas, né. Mas eu vou falar só isso, porque eu já estou aqui atrasado um pouco na hora. Então, indo direto para a questão atual, né, o neofascismo é uma ideologia, né, que nasce nas classes médias, em torno de bandeiras como combate à corrupção e combate ao crime, né, a liberação das armas, né, destruição das instituições da democracia liberal, etc. Né? Além da defesa do ódio, do preconceito, do culto à violência e culto ao autoritarismo, né? E a violência e autoritarismo como forma de aglutinação e de identidade política, né? Que é o que é mais problemático, né? Só para a gente pensar as arminhas, o símbolo das arminhas nas eleições, o que aquilo significou, né? O que aquilo significa. Então, em torno dessa ideologia fascista se formou um movimento, né? Um movimento fascista que estará com Bolsonaro até o fim, né? E só podemos falar em neofascismo porque existe esse movimento, né? Que foi tomando corpo nos últimos anos. E com seu líder, hoje, agora, na presidência da República, esse movimento se fortaleceu. E hoje o movimento luta para tornar-se hegemônico, né, dentro e fora do Estado, para construir um Estado fascista, né? E o movimento no Brasil é composto hoje por milícias, né, clubes de tiro, parte da polícia e parte do exército, as milícias digitais, redes de empresários que financiam as fake news, né, movimentos menores como os 300, enfim. É um grupo que parece pequeno, né, mas é importante dizer que, para Gramsci, né, tornar-se hegemônico não significa ter maioria, mas uma minoria organizada e qualificada pode fazer isso, né? E essa galera não tem qualidade política, mas tem qualidade em termos de força, né? A galera está armada até os dentes, né? E a gente da esquerda, né, com flores e livros. Né, e enquanto isso, né, desde o início do governo, Bolsonaro ampliou, né, o acesso às armas, né, mandou acabar com o rastreamento, identificação das armas. Em maio, em plena pandemia, foram vendidas cerca de 2.000 munições por hora, né, então houve um aumento gigantesco, né, das vendas de armas e munições no Brasil. E aí, talvez o plano de Bolsonaro era fortalecer e armar esse movimento, né, para ir chantageando os outros poderes e a sociedade como um todo. E com isso aumentar o seu poder como presidente e aos poucos acabando com o que resta da democracia liberal, né? Mas como ele sente que seu fim está próximo, né, e que ele e seus filhos podem ir para a cadeia, o movimento partiu para um ataque mais agressivo, né? E principalmente isso nos primeiros meses da pandemia, o que deixou a gente meio enlouquecido. Eu não sei vocês, mas eu fiquei aqui dentro desse apartamento meio enlouquecido com a possibilidade do Bolsonaro tentar um alto golpe, né? Então, acho que a tarefa mais urgente hoje é tirar o Bolsonaro da presidência, né? Não deixar que esse movimento neofascista se torne hegemônico.
né, e julgar eles, né, julgar Bolsonaro pelos seus crimes. Eliel, fazer uma consulta aqui. Eu pulo um pouco para concluir, ou você me dá aí mais uns 15 minutos? Pode ser? Então, antes de concluir, eu queria falar uma questão sobre o Estado, né? Então, a gente vive hoje num regime democrático liberal dentro de um Estado capitalista, né? E aí ele é capitalista por diversas questões, porque a estrutura dele é fundamental para a acumulação do capital, porque ele garante essa acumulação, e porque ele depende dessa acumulação também para conseguir operar. Tá? Mas precisamos analisar também que, além de uma política econômica, o Estado tem uma política do corpo, né, como forma de controle social, né, nessa política de controle, né, do corpo. Então, essa política se constitui, né, como uma biopolítica, né, que é um conceito de Foucault, né, então a biopolítica estaria presente ali nas práticas de disciplina do corpo, da sexualidade, né, e também no investimento para garantir o aumento populacional, né, a regulação do tamanho da população, né, ou seja, é uma política que trata o corpo como espécie biológica e deve ser potencializada ao máximo, né, deve fazer crescer esse corpo, essa espécie, né. Só que esse Estado também, né, e ao mesmo tempo tem uma política de morte, né, que é um debate que está mais contemporâneo, que é que o pessoal chama de necropolítica, né, que é um conceito de um intelectual do continente africano, Achille Mbembe. E essa política se organiza a partir de uma lógica que define os corpos que podem e os corpos que não podem viver, né, de uma lógica que define quem tem e quem não tem legitimidade de viver. Então, esse Estado não cabe todo mundo, tá? Que ele não garante todas as demandas sociais. Esse Estado também não consegue abarcar todas as reivindicações, os povos, os grupos, etc. Então, esse Estado também investe no controle social a partir de uma política de extermínio de corpos, né? E acho que no Brasil atual essa política é mais visível no extermínio da juventude negra, sobretudo nas periferias das grandes cidades, e é visível também no extermínio da população indígena, né, que é feito pelas armas e por diversas formas. E aí eu acho que Bolsonaro é a encarnação, né, mais bem acabado da necropolítica no Brasil, né? Bolsonaro banaliza a vida. Ele sempre pregou a morte de bandidos, de filhos viadinhos, né, o extermínio da esquerda, né, no governo defendeu o excludente de ilicitude para policiais e militares, né? Só que agora com a pandemia, né, essa política da morte se estendeu para o conjunto da população, né? Então, esse Estado de Direito, que sempre foi um Estado, né, seletivo, né, que sempre excluiu boa parte do povo, nunca foi um Estado de Direito de fato, né, mas essa instituição que deveria garantir, por exemplo, direito à saúde, direito à proteção, né, social, ele tornou-se ausente hoje para o conjunto da população, né? E isso a partir do momento em que o governo Bolsonaro fez da subnotificação e da sabotagem ao isolamento social a política de combate à Covid-19 no Brasil, né? Isso é muito importante falar. Então, feitas as considerações, vou fechar aqui minha fala pensando um pouco a questão da revolução, mas a partir da relação aí entre capitalismo e socialismo, né? Há alguns meses, né, com a ascensão do neofascismo, a gente pensava que a construção de uma sociedade socialista estaria extremamente distante. Mas com a pandemia e a incapacidade do capitalismo de resolver as desigualdades sociais, né, a ideia de socialismo voltou com força. Né? Então, no livro do Boaventura, que ele escreveu agora, Cruel Pedagogia do Vírus, eu acho,
tem ali uma ideia muito interessante sobre a noção de crise, que é falar, geralmente a gente fala é, em crise como um contraponto de uma situação de normalidade, né? Só que o capitalismo neoliberal só sobrevive gerando crises permanentes, né? Então a gente sai de uma crise econômica, entra em outra crise econômica, né? Que alguns chamam de crise estrutural do capital. E como os mecanismos de proteção social são desmontados, né? Isso gera outras crises, né? Crise na saúde, na educação, na segurança pública, crise ambiental, né? Etc. E a cada crise surge uma nova onda de estabilidade política que abre caminho para o neofascismo, o autoritarismo, para novas ditaduras, né? E aí o golpe de 2016 deixou muito claro que o capital só aceita o seu projeto político-econômico, né, que é organizado a partir da hegemonia financeira. Né? Ele não aceita reformas no projeto neoliberal como os governos do PT tentaram fazer. Né? E esse projeto neoliberal ultra-ortodoxo ele é muito pernicioso para as classes trabalhadoras e sindicatos, mas ele é extremamente pernicioso também para o conjunto dos movimentos sociais, né? Sobretudo aqueles que reivindicam políticas, que reivindicam mais espaço institucional, porque isso vai significar sempre um crescente investimento de recursos públicos. Né? Para você resolver um problema social, você tem que investir recurso público. Né? Então, o capital não aceita qualquer reforma desse projeto, e não se importa se o projeto será implementado, seja pela via ditatorial, seja pela via democrático-liberal, seja o que for. O que importa é a sua implementação. Né? Então, Bolsonaro vem implementando esse projeto neoliberal, né? Isso, como eu disse, dá força para ele, só que ele só conseguiu, né, ter esse aval do neoliberalismo para ser governo a partir do momento que ele criou uma força política, né, construída a partir dos seus inimigos, né, e da declaração de guerra contra eles. Né? Só para lembrar aí que o fascismo e o neofascismo eles precisam constantemente criar os seus inimigos, né, e recriá-los. Então, os inimigos, como eu disse, né, o fascismo, são os movimentos sociais populares e os partidos de esquerda, né? E em relação ao movimento LGBT, a depender do contexto, a gente pode, sim, né, se tornar de novo o inimigo central do bolsonarismo. Né? Principalmente se ele quiser mobilizar esses setores conservadores, né, religiosos e tudo mais. E a gente sabe, né, que para o fascismo, além dele precisar construir inimigo, o inimigo é aquele que deve ser eliminado, né? Então, a nossa tarefa hoje, como movimento LGBT, né, e como sujeitos da diversidade sexual e de gênero, é lutar contra o neofascismo, mas lutar também por uma outra sociedade que não permita mais a ascensão de um movimento como este. Né? E repensar outra sociedade é repensar também o Estado e o modo de produção que sustenta e configura esse Estado. Né? É preciso nos colocarmos também como trabalhadoras e trabalhadores LGBT+. Né? Então, se a gente pensar que no Brasil cerca de 70% da população ganha até 2 salários mínimos, né? Onde que está a população LGBT? Ela não vai estar concentrada nos 30%. Ela vai estar difundida e a maioria vai estar nesses 70%. Né? E o movimento LGBT, se você for ver, é formado por membros das classes trabalhadoras. Tá? Não é um movimento de burguês. E um estudo feito na pandemia, que foi lançado em maio, mostrou que a taxa de desemprego no Brasil era de 12,2%, né? E, enquanto isso, a taxa de desemprego entre LGBT era de 21%. Né? Então, enquanto no Brasil estava 12%, desempregados LGBT, 21%, 21,6%.
E assim como acontece, né, com o machismo e o racismo, a LGBTfobia também permite o capital superexplorar o trabalho dessa parcela da população, né? Enfim, eu não vou entrar nisso, eu vou pular por causa do horário. Mas pensar que também mais, quanto mais a pessoa rompe, né, com as normas de gênero de uma maneira mais escancarada, ela está mais propensa a exercer trabalhos precários, informais, com baixo salário, né, como é o caso das travestis, transexuais, né, lésbicas muito masculinizadas, gays afeminados, pessoas não binárias, etc. Tá? Numa entrevista no final dos anos 70, ele é mais 5 minutos, viu? Estou terminando mesmo. O Foucault ele é questionado sobre a avaliação dele sobre o movimento de liberação gay. Né? Perguntou qual é a avaliação sobre o movimento de liberação gay homossexual. Eu não vou lembrar exatamente como ele falou, porque eu não achei a entrevista, mas ele fala mais ou menos assim, e ele dá uma resposta profundamente marxista. Ele fala, não basta o movimento lutar por direitos, é preciso investir na construção de novos modos de vida. Né? E aí, eu entendo que a população LGBT, sobretudo a população que estão, né, que é as LGBT das classes subalternas, né, lutam cotidianamente para construir novas formas de vida, né, constrói novas linguagens, novas famílias, novas formas de ver e sentir a sexualidade e o gênero. Mas é necessário que essa construção, né, essa reinvenção, alcance também o Estado e a economia, né? E isso abre espaço para a gente pensar a superação do capitalismo e a construção do socialismo também a partir da pauta da diversidade sexual e de gênero. Só que, para isso, a própria esquerda marxista precisa assumir, né? Precisa assimilar a diversidade sexual e de gênero, não como uma luta específica, mas como uma luta do movimento socialista. Né? Então, é muito importante que a pauta LGBT não seja instrumentalizada para uma revolução socialista, mas ela deve ser parte da própria revolução. Né? Para isso, é necessário, desde já, muita formação política, né, como a gente está fazendo aqui. É necessário assumir que a sexualidade e o gênero são construtos históricos que devem ser transformados já na prática militante, né, na prática cotidiana. Né, por mais que isso traga muita dificuldade, é urgente que a gente procure efetivar concretamente a pauta LGBT e feminista hoje. Né? E aí, para concluir de fato, né, o golpe de 2016 e o bolsonarismo nos deram uma oportunidade única, né, que é a oportunidade da esquerda se enxergar de novo como unidade, mesmo que essa unidade ainda esteja se construindo. Mas Bolsonaro, ao eleger a esquerda partidária e os movimentos sociais como inimigo, né, isso nos une. Né? A nossa primeira tarefa, então, é tirar Bolsonaro, mas precisamos fazer dessa luta um momento de reavivar, reativar um movimento socialista. Né? Então, ao contrário do fascismo clássico, né, o bolsonarismo não tem força material. Né? O fascismo clássico era anticomunista, mas era também antiliberal e tinha uma orientação intervencionista na economia. Né? O neofascismo, fechado com o neoliberalismo, pode causar um estrago sem precedentes na economia e na sociedade devido à cegueira do livre mercado. A forma como o governo reage, né, contra a pandemia e contra os efeitos deletérios da pandemia na economia a partir dessa fusão neofascismo e neoliberalismo, né, essa forma é um investimento no caos social e parece que eles estão querendo investir mesmo no caos. Né? E aí é o momento de reagirmos, né, não apenas contra a pandemia, contra a crise econômica e política, mas reagimos também contra as estruturas sociais e políticas que nos jogaram nesse contexto de crise.
E aí, hoje, vale aquela máxima, né, do movimento negro, né, que é uma frase, se não me engano, da Angela Davis, que fala: não basta ser racista, mas é preciso ser também antirracista, né? Como é um grito que tem ficado ainda mais claro com as manifestações contra a morte de George Floyd, né, nos Estados Unidos, que ganharam o mundo, né? Mas eu diria, não basta ser também não LGBTfóbico, não basta ser não racista e não ser fascista, né? Mas é preciso ser anti-LGBTfóbico, antimachista e antifascista, né? E mais do que nunca, não basta ser antineoliberal, mas é preciso ser também anticapitalista. É isso, gente. Obrigado e vamos para o debate se alguém tiver aí alguma pergunta, alguma questão. Obrigado, Rafa. Nossa, muito legal. Depois eu quero ler seu roteiro, que eu fiquei assim, querendo ler o que você escreveu, inclusive, principalmente a última parte da sua fala, eu achei muito legal. A, a elaboração que você fez em torno, né, do movimento social, do movimento socialista, do movimento LGBT, da esquerda assumir isso, achei muito massa. Se você, por acaso, né, for publicar, por favor, não esqueça de mandar para nós aí, que é uma contribuição muito importante, muito legal. Olha, tem perguntas aqui, tem muitos elogios. O Alexandre Henrique Pires, parabéns pelo debate, mais que necessário nesse contexto. A Cristina Nascimento, Rafa, lindo. Edna Rodrigues, legal, parabéns. O Tiago Correia Matos, ô Tiago, salve Rafa, estamos juntos. Janaína, debate. Isso tudo que eu estou lendo está do seu lado direito, eu acho. Se você quiser acompanhar aí, aparece para você também. Janaína Citolin, debate fundamental, parabéns ao Núcleo de Formação Política pela live. Luciano Costa, lá, salve galera, assistindo aqui também, grande abraço ao professor Eliel e ao colega Rafael. Bom, tem mais elogios aqui, eu vou indo na sequência, tá? Mas antes de ir para os outros comentários e elogios, o Alexandre Henrique Pires pergunta o seguinte: o governo mantém a diretoria apenas para fazer média. Por que a diretoria não tem orçamento e autonomia? O que fazer sob a guarda da ministra Damares, que não tem respeito pela diversidade? Quer comentar esse? Pode ser. Eu só falar que esse Alexandre Henrique Pires aí é suspeito que ele é meu companheiro. Mas a pergunta é muito pertinente, acho que ele fala também muito a partir do lugar dele, né? Então, não, de fato, assim, quando eu estava escrevendo essa parte e elaborando, né, eu fiquei pensando, será que parece que eu estou passando pano quente, né, para o governo e para o Bolsonaro? Mas não é isso, né? Realmente não tem autonomia, não tem orçamento, né? Então, assim, é quase a mesma coisa do que não ter, né? Mas a estrutura continua lá, né? Fazendo coisas bem tímidas, né? E que não são divulgadas e que nem podem ser divulgadas, né? Não podem ser divulgadas pela ótica do governo, né? Mas ela continua lá. Então, assim, eu só queria frisar que quando a gente lá atrás discutia, a gente pensava que ia ter um desmonte total da política LGBT, né? Porque mesmo se a gente for pensar a política como ela foi feita no Brasil a partir ali do início do governo Lula, ela é muito inédita, né? Porque ela tem uma participação do movimento, aí depois tem uma questão da criação das conferências nacionais, que o movimento ia fazer a demanda, né? Também desde o começo das políticas era o movimento que estava presente, né? As redes, os grupos, associações que ajudavam o governo a criar política,
né? Então, era uma experiência muito interessante. Né? A gente pode discutir aqui, fazer uma live só sobre essas questões, sobre os problemas, as contradições, os limites, né? Mas é uma política que lá fora ela um modelo, né? Não se tem, pelo menos eu não sei se depois teve, mas já teve 3 conferências nacionais LGBT e não é a única do mundo, né? Para discutir política pública LGBT, né? Então, por isso que a gente achava lá atrás que ele ia passar a régua em tudo e não foi isso que aconteceu. Tá? Mas, de fato, na prática, quase não tem mesmo política. O Jean Rosa, Rafa, ele diz assim, você estava se referindo, né, à liberação de armas e munições e tal, né, que é um negócio, os dados são assustadores. Ele diz assim, é um comentário apenas, não é exatamente uma pergunta, esses grupos já eram armados, o que o Bolsonaro fez foi criar uma base para legalizar a posse destes armamentos. De qualquer maneira, é assustador, né? Porque estão falando de milícias, né? Estão falando de paramilitares, né? Estão falando. Inclusive, há todo um debate, né? Que, na verdade, ele gira em torno, né? Se é possível um golpe hoje, ele pode ser que não seja dos moldes, né? Dos tradicionais golpes militares, mas pode ser um golpe paramilitar, né? Com apoio das polícias militares dos estados, guardas municipais e tal. Eu acho que sobre esse ponto, Eliel, eu acho que o Boulos, né, fez uma análise muito interessante comparando com o golpe na Venezuela, né, de que as milícias fizeram o golpe, o exército e a polícia não fez nada. Então, eu acho que ali, quando o Bolsonaro foi para frente do exército, né, convocar o exército e tudo mais, que acho que foi ali o momento pior, assim, pelo menos para a minha quarentena, eu acho que ficou muito clara a agressividade com que ele estava lidando com aquilo. A gente ficou ali umas 2 semanas para ter certeza o que o exército ia fazer, né? Se ele ia cruzar os braços ou se ele ia cumprir o papel constitucional dele, né? Então, eu acho que assim, já é muito problemático só o fato da gente estar nessa situação. Então, a gente está numa pandemia e com a possibilidade de sofrer um autogolpe, né, neofascista aí, né? Mas eu acho que a questão de tudo é isso, assim, é o exército, como ele vai se comportar, porque sozinho eles têm força? Não. Até mesmo porque o Bolsonaro, até onde eu sei, ele tem forças em algumas polícias, né? Ele está difundido, assim, os policiais, mas onde ele tem força, de fato, não é toda a polícia. Né? Acho que a polícia de Goiás, né? Acho que uma polícia do Rio, mas eu acho que aqui, por exemplo, em Pernambuco, a polícia não tem uma parte dos policiais militares que está com ele, de fato, mas como instituição eu não sei não, mas eu acredito que não. A polícia do Ceará, parece que do Espírito Santo, e o Bolo se referiu à Bolívia, ao golpe, né, que derrubou o Evo Morales. Você falou Venezuela, mas foi a Bolívia. Bolívia, isso, Bolívia. isso. Errei. Há análise também que mostra o seguinte, que na verdade o Bolsonaro ele caminha, né, com essa política neofascista dele para uma militarização, paramilitarização, ele está dizendo, algo muito parecido também com a Colômbia. É uma espécie de tornar o Brasil uma Colômbia, né, no sentido, né, de armar desse... você legalizar, né, por meio da liberação das armas, os grupos paramilitares, né? Acho que essa é a questão. O Marcelo Buzeta, ele estuda bastante isso, ele comentou o seguinte, que no último, eu não lembro exatamente qual decreto, mas num desses decretos do Bolsonaro, porque tudo isso com portarias, né, portarias e decretos, né, ele tirou o rastreamento do armamento,
Porque isso é tudo... Então, aí que está o perigo do negócio, né? Ele tirou o rastreamento das munições e das próprias armas, né? Então, é um quadro bem complicado, eu acho que a gente tem que ficar bastante atento, e é isso, é não permitir a continuidade do governo Bolsonaro. Acho que é por aí mesmo. Bom, Maria Cláudia Custódio. Rafa, na luta pelo respeito às adversidades, parabéns. Alexandre, de novo, parabéns pela qualidade do debate. Rafael arrasou e traz muitos elementos para entendermos e localizarmos o movimento LGBT nesse contexto de mobilização do neofascismo. A Catarina, Angola, que contribuição massa, Rafa. Eu estou falando dos nomes aqui, porque de repente você os conhece, né? Então, a Cristina Nascimento, Rafa, maravilhoso, quero ser sua aluna. Aí, Rafael. Ganhou uma aluna aí. A Cristina diz o seguinte, ela diz no comentário o seguinte, é preciso popularizar esse debate com linguagem como a que você faz, né? Com muita leveza e debate profundo, fora Bolsonaro. Meire Moreno, debate importantíssimo, parabéns pela iniciativa e pelas falas. A Maria Cláudia Custódio também coloca outro comentário aqui, importante reflexão, trazido na fala de Rafael, um olhar provocador e cheio de aprendizado. Estou aqui a imaginar esse contexto. E aí, por aí vai, né? O Jean elogia aqui, né, que você colocou a questão, né, de que temos que ter uma postura anticapitalista. Tá, aí vem questões agora, tá? A Renata Sanches, nesse debate, ela pergunta o seguinte, nesse debate, qual a importância das escolas, dos institutos federais e das universidades, das ocupações e dos acessos às vagas pelos LGBTQ+. Quiser comentar? Responder? O papel das universidades, das ocupações... Universidades, institutos federais, universidades, ocupações, o acesso, né, às vagas pelos LGBTQ+. Nossa, que difícil. Eu não sei se eu consigo responder isso de uma forma única, assim. Eu acho, assim, interessante em relação à questão das ocupações, mesmo espaços como institutos, universidades, eu acho que são espaços de convivência democrática. Por mais que tenha ali por exemplo, na universidade, no instituto, os institutos têm uma hierarquia, né? Mas são espaços também que a gente foi construindo ao longo do tempo, espaços democráticos, né? De decisão democrática. E eu acho que falta isso para o Brasil, né? Da gente democratizar os espaços da vida social, né? Eu fico pensando nessa galera que vai atrás do Bolsonaro, pedindo, né, intervenção, fechamento do Congresso, do STF, pedindo intervenção militar, né? Eu fico pensando que esse povo nunca teve uma experiência democrática, de fato, né? Porque você ir lá votar não basta, né? Você tem que participar de uma assembleia, você tem que participar, né, das decisões da sua cidade, do seu bairro, você tem que participar das decisões da sua universidade, da sua escola, né? Eu acho que falta a gente experimentar a democracia de fato, né? E é o que os partidos e os movimentos sociais fazem no dia a dia, né? Os debates que ocorrem, os processos que ocorrem no dia a dia. Então, preservar essas experiências, né? Lembrando aí que as universidades, os institutos federais estão por um ataque, sob um fogo cruzado, assim, do MEC, do Weintraub, é muito visível isso, né? A gente, lá no IFRN, tem sofrido muito a intervenção lá, né? E justamente porque são espaços, né, onde essa convivência democrática é possível e onde o debate de ideia é possível, né? Onde se fomenta o debate de ideias, né? E aí eu acho que hoje, né, a população, mas o movimento LGBT conseguiu
se colocar nesse espaço de uma forma como sujeito, né? Porque às vezes a pessoa estava naquele espaço, mas não se colocava como LGBT, né? E tem também participado desse alargamento da democracia, que é o processo que a gente deve fazer, né? Não é nem que é o processo que a gente estava, não, mas é o processo que a gente deve fazer, né? Então, eu acho que é apostar na democratização da sociedade como um todo, né? Eu não sei se era isso que Renata queria. E Renata, um beijo para todo mundo aí que mandou elogios e perguntas. A maioria eu conheço, outras não, mas muito obrigado. Só corações. Rafael, tem mais aqui. É o ator educador, mas acho que é o Josemar Lucas. Ele diz o seguinte, ele pergunta o seguinte, qual o fator que mais agrega a população LGBT+, com as pautas da luta de classes? O mais, eu não sei. Eu acho que tem lá atrás, eu acho que foi a violência policial, né? Hoje ainda, mas a violência policial ela está mais camuflada, né? E às vezes muito localizada nas travestis, né? Nas mulheres trans que fazem o programa. Mas mesmo assim, ainda a violência policial é algo problemático, né? Para LGBTs. Mas não sei, eu acho que a gente tem que investir na questão das trabalhadoras LGBTs, né, do trabalho, porque é a maioria, né? Esse trabalhadora LGBT, vai sofrer consequências em relação ao trabalho, né, que as pessoas heterossexuais não sofrem, né? As pessoas cisgênero não sofrem. Então, eu acho que a chave é partir pela unidade do trabalho, né? E procurando também o trabalho como uma unidade, mas também como uma diversidade, né? Então, acho que eu iria por aí. Eu acho que eu poderia até pensar outras questões aí que ligam, né, as pautas e tudo mais. Mas eu diria que a questão do trabalho é fundamental hoje para a questão LGBT também. A gente que está começando a construir isso, né, esse debate agora, a gente que eu falo, né, nós LGBT que estamos nos partidos, nos movimentos de esquerda, né, que está trazendo o marxismo para entender o debate e tudo mais. Mas ainda é preciso aprofundar isso teoricamente, né, e na prática política, né. Mas, assim, uma outra coisa que nos une é o neofascismo, né. O neofascismo, ele nos une de cara, eu acho. Eu ia falar exatamente isso, porque se a gente pensar bem, né, homofobia, xenofobia, racismo são todas faces da mesma moeda do fascismo, né? É incrível isso. É. Então, né, vou fazer, desde o fascismo clássico até esse neofascismo. É só a gente observar, todos são oriundos dessa classe média branca, xenófoba, homofóbica, Autoritária, né? misógina, autoritária. É impressionante, assim, o vínculo, né, ideológico está muito presente ali, né, com essas pautas, né. Eu estava lembrando aqui, Rafa, quando você estava falando, daquele grupo lá dos 300, lá de Brasília, que tudo bem, pode ser um grupo pequeno, e que se diz armado, falou isso para a imprensa, uma manifestação que eles fizeram encapuçado, parecia quase mascarados, lá como a Ku Klux Klan, com tochas e tudo mais, né? Quer dizer, como é que isso dá unidade para nós, sem dúvida nenhuma. Isso, Não, e pensar também, que isso me assusta muito, né? Além, né, dessa, né, falta de pudor de trazer um símbolo, né, tão fascista, né, que é o símbolo, né, das tochas, do capuz e tudo mais,
mas me assusta muito o fato deles estarem armados e não acontecer nada, né? Porque imagina se fosse um acampamento do MST ou do MTST lá em Brasília, e falasse, a gente está aqui armado, com fuzil, né? Nem com enxada e com foice, não, mas com fuzil, ia ficar ali mais 5 minutos. Né? Então, isso também que deixa a gente muito apreensivo, né, nesse momento. Né? Não pelo ódio, né, que eles apresentam, e, ao mesmo tempo, pelo não combate ao ódio pelas instituições que deveriam combater. Claro. Aí você vê como o aparato, né, o aparato repressivo do Estado é condescendente com isso, porque é o tipo de acampamento que deveria ser imediatamente desmontado, aquela galera toda ir para a cadeia e pronto, né? Até porque as bandeiras são antidemocráticas, pregam golpe, intervenção militar, pregam a prisão, né, e fechamento do STF. Tem todos os elementos antidemocráticos possíveis, né? Sim. O Diego Liberal diz o seguinte, que a ideia dele é armar os seus eleitores e aumentar seu poder. O Pedro Fermin Maguire, parabéns pela discussão. O Jean, quase o dobro da taxa de desemprego. Eu perdi um pouco o contexto aqui, não sei se você quer comentar, Rafa. É que acho que era desemprego LGBT, né? Que estava 21,6%, enquanto na população geral estava 12,2%. É por isso que eu falo que é quase o dobro da taxa. Isso, é verdade, lembrei agora. O Jean colocou aqui que é por isso a ampliação da legalização das armas. Claro, está tudo relacionado ao que está em curso no momento, né? E acho que a gente pode ir caminhando para o final, e tem mais só uma pergunta aqui, que é do Pedro também, do Pedro Fermin Maguire, sobre o trabalho numa chave um pouco mais ampla, geral. Aí ele diz, a gente está vendo o surgimento de um movimento sindical dos repartidores antifascista. Como é que o PSOL e o movimento LGBT pode dialogar com isso? Repete, a gente sabendo o quê? A gente está vendo o surgimento de um movimento sindical dos repartidores antifascistas. Como é que o PSOL e o movimento LGBT pode dialogar com isso? Eu não entendi a pergunta, não sei o que é repartidor. Eu também não sei se ao digitar aqui ele teve um erro de digitação, repartidores antifascistas. Se o Pedro quiser reescrever, né, talvez, ou eu também não tenho conhecimento, assim, não sei. A Nathalie Nunes manda parabéns. Finalmente a Nathalie apareceu aqui, legal. Bom, acho que é isso. Sabe, só uma coisinha, Rafa, que você tinha comentado, se quiser depois fazer o fechamento aí, talvez é o tempo também do Pedro explicar melhor a postagem dele, o comentário dele, é que a gente não pode esquecer que o Bolsonaro, são dois elementos que eu gostaria assim, que você comentasse um pouquinho aqui. A gente não pode esquecer que o Bolsonaro, lá atrás, ainda quando deputado, ele dizia, e depois repetiu isso inúmeras vezes, que a ditadura matou pouco, que era preciso matar pelo menos 30 mil. Né? Que a ditadura falhou, ela devia ter matado muito mais e deixou esses esquerdistas, vagabundos, não sei o quê, né? Na visão dele, livres aí, né? A outra coisa que eu acho que ela é interessante também da gente pensar é o seguinte, ainda que a pauta econômica tenha, de certa maneira, desvirtuado um pouco o foco
eu acho que há um elemento mobilizador do neofascismo, que é a guerra cultural. Aí são os olavistas, né, os terraplanistas, toda essa galera aí está empenhado nessa guerra cultural. Então, talvez há entregadores de iFood, agora ele colocou aqui. Bom, já leio aqui, Pedro, obrigado. Então, assim, eu acho que, ainda que o programa neoliberal, ultra neoliberal, na verdade, né, que o Guedes vem aplicando, tenha dado certo, há um movimento ideológico no sentido de acabar com a esquerda, de fato, assim, né, que é cumprir aquela promessa, né, pelo menos o desejo dele, do Bolsonaro e seu grupo, de que 30 mil foram poucos, né, que era preciso, que a ditadura não cumpriu de matar os 30 mil. Então, a guerra ideológica ela é importante como motor, né, desse neofascismo. Então, a gente não pode marcar bobeira nisso, né? A gente tem que ficar bem atento a isso e lutar contra mesmo. Por isso que as liberdades, por isso que esse neofascismo ele se diferencia do fascismo anterior, né? Que era contra o liberalismo, porque nesse caso quer a manutenção dessas liberdades formais, mas com o extermínio da esquerda, né? Bom, aí, se você quiser comentar depois, fazer um apanhado final aí, fique à vontade. Só voltando aqui ao Pedro, agora entendi também o que ele colocou, a gente está vendo o surgimento de um movimento sindical, que aí é um movimento sindical, é um movimento que, na verdade, está surgindo, né, com os entregadores de iFood. Sim. Inclusive, eles foram muito importantes nas últimas manifestações, né, pelo menos de 2 semanas atrás, né? Aí ele pergunta como é que o PSOL e o movimento LGBT pode dialogar com esse movimento que está surgindo aí. É isso. Eu acho que esse movimento, o dia que eu vi, que foi essa semana, acho que foi uma reportagem do Intercept, né? Eu achei muito interessante, muito, muito interessante, e porque esse pessoal, né, dos entregadores, né, dos aplicativos em geral, tendem a ter um olhar mais individualista, neoliberal, do empreendedorismo, né? Só que parece que tem um racha aí, mesmo no interior deles, né, dos trabalhadores por aplicativo. Talvez esse liberalismo, essa ideologia liberal esteja mais presente nos Uber, né, nos motoristas de Uber e tudo, né, de aplicativo, do que propriamente nos entregadores, que é muito mais marginal, que é muito mais, né, pobre. Então é muito interessante. Eu acho que os partidos de esquerda como um todo têm que dialogar e têm que fortalecer esses movimentos, né, esses sindicatos. E o movimento LGBT é mais difícil, assim, de cara chegar junto nesse momento, apesar, né, de que é sim um espaço de atuação, porque há muitos entregadores e entregadoras LGBT. Eu, pelo menos aqui em Recife, eu vejo muito. Né? Então, estou falando que é mais difícil, que eu acho que isso eu não falei muito, mas o movimento está um pouco fragilizado hoje, né? Mas mesmo assim é um campo de trabalho, né? De trabalho de base, de fazer discussão, de fazer debate, com esses sindicatos antifascistas aí. E sobre a questão do marxismo cultural, né? Da guerra ideológica. Eu tinha anotado para falar isso e na hora que eu fui fazer o roteiro não consegui colocar. Mas, de fato, o que a gente vê é um desmonte, né, no interior ali do executivo, das políticas, né, feminista, LGBT, antirracista, né, da questão indígena, ou seja, de uma série de políticas, né, até para pessoas com deficiência, que era uma bandeira do Bolsonaro, por causa do histórico da esposa dele, também isso foi tudo para o brejo. Então,
e principalmente nesses ministérios, tipo o Ministério da Educação, o Ministério da Cultura, né? Isso está mais forte. Né? Ministério da Mulher, dos Direitos Humanos, etc. Né? Então, de novo, eu não queria amenizar a fala que eu fiz, o, né, o fato do Bolsonaro não ter privilegiado no Congresso. Na verdade, não foi o Bolsonaro, mas foi o governo dele que não privilegiou na cena que a gente chama de cena política, né, essa guerra. Mas essa guerra está acontecendo a todo momento, né? Seja com esse desmonte institucional, ou seja, aí via WhatsApp, pelas redes sociais, né, com esse financiamento robusto que eles têm dos robôs, de disparo em massa e tudo mais. Né? E aí, é muito interessante porque isso também nos une de uma maneira muito rápida, porque o debate né, que eles chamam de ideologia de gênero é para eles uma parte do marxismo cultural, né? É uma continuidade quase né, direta do marxismo cultural. Na cabeça deles. E assim, eu quero escrever sobre isso ainda, né? Eu preciso resolver as coisas ainda teoricamente, porque, de fato, tem nas teorias feministas, né, na teoria sobre sexualidade, tem uma herança marxista. Né? Isso tem. Isso já foi apontado por diversas pessoas, mas eu queria mostrar isso no Brasil como aconteceu. Né? Mas para eles, na cabeça deles, né, dos neofascistas, é assim: eles não conseguiram tomar o Estado e implantar o socialismo, então eles foram com o debate cultural nas escolas, pela cultura, pelo feminismo, pelo movimento LGBT. Né? Então, no final, a gente, né, a esquerda marxista e, e a esquerda marxista cultural, né, e que eles põem no meio um monte de gente, né, como a questão indígena, por exemplo, esse debate parece que é muito direto na cabeça desses neofascistas, né, essa ligação. Então, se eles tiverem a oportunidade aí de matar 30 mil, né, não vai fazer diferença, né, tanto se a pessoa é do PSOL, ou a pessoa é do Movimento Sem Terra, ou, né, é uma militante do movimento LGBT, né, do movimento trans. Não. A gente está todo enquadrado nisso que eles chamam de comunismo e que hoje tem essa estratégia que é o marxismo cultural. Né? E isso está muito claro. Eu acho que Bolsonaro, ele não também foi com tanta força na questão LGBT para deixar um trunfo na manga aí, né? E para deixar também, em relação ao Congresso Nacional, uma conjuntura mais favorável para eles aprovarem, mas eles têm maioria hoje, né, para aprovar um projeto de lei, que nem tudo precisa ter 2/3, né? Projeto de lei você tem maioria simples. Mas eu acho que é meio que um trunfo assim que ele guarda para na hora dele precisar de novo de apoio, de visibilidade, né, ele colocar no centro de novo, né, esses debates aí. No caso do debate LGBT e da retirada de direitos, né, não só LGBT, mas feminista, né, porque eu acho que no caso do direitos, né, de negros e negras, né, ele atenta muito com essa questão da polícia, né, do excludente de ilicitude e tudo mais, que foi uma das tentativas dele mais agressiva de aprovar no Congresso algum projeto de lei, né, fora essa pauta econômica. Né, ele ficou muito ali na pauta dos armamentos, né, da questão da polícia, excludente de ilicitude, a questão da demarcação de terras indígenas. Né, então, é claro que houve guerra, a guerra acontece e tudo mais, mas ela poderia vir para a centralidade do Congresso Nacional e da cena política.
Até porque ele precisa dessa guerra para mobilizar a sua base. Então, isso é importante, né, para você fazer com que essa sua base... Só que entrou pandemia também, tem vários elementos, né, que entram nesse processo, mas é interessante, claro, né? Nem tudo é do jeito que se pretende que seja, né? Porque se dependesse exclusivamente da vontade desse grupo, todos nós iríamos para a cadeia ou estaríamos, né, jogados ao mar, aí, no mínimo jogados ao mar. Né? Mas a gente vai resistir bastante ainda. Vamos dar bastante trabalho para eles. Rafa, só vou perguntar mais uma coisinha aqui do ator educador, que é o Josemar. E aí, se quiser fazer as suas considerações finais, fique à vontade. Eu já deixo meu agradecimento também aqui em nome do Núcleo de Formação Política, do pessoal aqui de Londrina, tá bom? Foi muito boa a sua intervenção, a sua live. Ele pergunta o seguinte, se você sabe o percentual de entregadores entre os LGBTQ+. E ele colocou mais uma pergunta aqui, mas é a última que a gente faz. Como o fator religioso atravessa as pautas, né, LGBTQ+, e os objetivos capitalistas de normatizar os padrões? Aí, se quiser comentar, e já ir para os seus finalmente, fica já o meu agradecimento pela sua excelente intervenção. Nossa, que difícil essas perguntas. E o Josemar vai responder, assim. Primeiro, assim, em relação aos integradores, né, LGBT+, não existe pesquisa, né? Aliás, existe pouca pesquisa sobre a questão LGBT relacionada com a questão de classe. Tá? Porque você vai para o IBGE, né, numa pesquisa do IBGE, da PNAD e tudo mais, você não tem lá no questionário orientação sexual, identidade de gênero e tudo mais, né? Então, a gente não tem dados. Tem dados de pesquisa que é feito por alguma organização, alguma ONG ou universidade, né? E ainda sobre a questão dos entregadores, não tem, né? E, né, a questão LGBT, religião e capitalismo e LGBT, que são duas questões que daria cada uma live, eu acho assim, a religião, né, hoje eu sou menos radical em relação à religião, porque eu acho que a gente tem que disputar as religiões, né, então eu acho que a gente, né, tem que dialogar com essas vertentes evangélicas que são mais progressistas e, sobretudo, aquelas que incluem, né, as pessoas LGBT, né, ainda que isso nos traga outros desafios, né, mas em relação especificamente à questão evangélica, né, tem várias igrejas fazendo o que se chama de uma revisão histórica dos documentos sagrados, né, para discutir a questão da diversidade sexual e de gênero, né, e para tentar aí modernizar aí o debate e tudo mais. Então, eu acho que do ponto de vista do movimento LGBT, né, que quer fazer uma luta hegemônica, né, tem que disputar esses espaços também, né, e hoje bater de frente com né, com os pentecostais, neopentecostais, que os principais igrejas, né, as denominações que se colocam de frente, né, contra os direitos LGBT, e hoje acho que a gente tem que voltar muito, né, o debate, né, num processo aí de transformação social, a questão né, do Estado laico, né, da laicidade da política, né, é uma excrescência você pensar que tem uma bancada evangélica dentro do Congresso Nacional, que uma liderança política possa ser chamada de pastor, de padre e tudo mais. Essas coisas deveriam estar separadas. Né? Um pastor quer ser um deputado, ele sai da sua função como pastor e vai ser o ciclano de tal, deputado ciclano de tal. Então,
as questões da religião, né, a questão das religiões cristãs, né, essas religiões cristãs que são problemáticas, porque as religiões afros sempre, o espiritismo, então, sempre aceitaram a diversidade sexual e de gênero. E hoje acho que tem uma igreja católica mais progressista, apesar que tem uma parte conservadora, né, muito barulhenta ainda e que está com o bolsonarismo. Tá? E eu acho que a gente tem que dialogar, então, com esses setores do cristianismo e das igrejas cristãs. E sobre a questão do capitalismo, né, de fato, né, tem uma padronização do modo de vida. Eu acho que essa padronização, muitos LGBTs, né, de classes médias, né, e mesmo LGBTs ricas, né, se acostumaram com esse capitalismo consumista, né? Hoje tem um nicho de mercado próprio, né, para as pessoas LGBT+, só que quem acessa esse mercado, né, quem tem condição, né, de ir para uma viagem gay em São Francisco, ou de ir para um show, ou de comprar uma roupa no shopping, enfim, né, esse mercado ele tem um acesso muito limitado, né? Então há uma padronização que a população LGBT, sobretudo, né, que está nas classes médias e altas, assimilou isso, né? Seja a partir da estética, do que consome, do que fala, da forma como se porta, né? Então surgiu a ideia de gay e de lésbica respeitável, né, no mundo hoje. Só que tem uma maioria aí, né, das trabalhadoras e trabalhadores LGBT+, que não consegue acesso a esse nicho de mercado e não, né, e sofre a desigualdade do capitalismo de uma maneira muito perversa, né? Aí, para fechar, então, eu queria agradecer muito, né, as perguntas e a vocês por terem me desafiado a falar e a refletir sobre esse assunto, né, o tema de hoje. Eu acho que a gente está indo para uma conjuntura muito difícil, né? Eu acho que não tem uma luz para o Brasil, né? Não é, a gente não vai resolver o nosso problema, que é esse neofascismo, esse problema mais urgente, né? Semana que vem, mês que vem, não, isso vai criar um trauma muito grande no Brasil, né? E uma guerra muito difícil, né? Porque, como a gente diz, eles estão armados e eles não estão dispostos a abrir mão do poder, né? E aí é hora da gente criar de novo uma unidade, assim, da gente se reconhecer como esquerda. Eu acho que o movimento neofascista ele se formou muito nessa identidade da nova direita, né? E a gente tem que de novo nos reconhecer como esquerda e colocar um novo projeto de sociedade mesmo, né? E aí para isso debates como esse, né, e outros são essenciais. Muitíssimo obrigado, prazer em revê-lo, né? Pessoal aqui de Londrina aí, tá todo mundo te assistindo. Então, já que a distância é grande, né? Pelo menos a gente se vê virtualmente, é o jeito que tem aí para superar um pouco esse isolamento que temos que seguir, né? Temos que fazer, né? Então, obrigado, Rafa, foi muito bacana, assim, acho que a galera toda gostou demais. E se você não se importar, a gente pode te convidar para outras atividades, ao menos virtuais, que a sua colaboração é muito importante, tá bom? Então, gente, agradeço aqui em nome do Núcleo de Formação Política do PSOL, agradeço ao Rafa e a gente vai se falando aí pelas beiradas da luta. Sim, e vamos nessa. Vamos nessa. Até mais, gente. Tchau. Tchau, gente.